pessoal, muito boa tarde para você que está aí em casa nesse feriadão de Corpus Christi, curtindo, relaxando, descansando, mas assistindo às aulas aqui do projeto EducaPE. Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professor Luiz Fernando, o seu professor de língua portuguesa, e vamos junto para dar continuidade ao que a gente já viu lá na última aula. Lembram disso? Vocês, meus alunos e minhas alunas do primeiro ano do ensino médio, nós começamos a ver o quê? Funções da linguagem. Estão lembrados disso? Vimos um pouco da função emotiva. Estão lembrados? Função apelativa. E aí, olha, está na sua tela. A gente vai dar continuidade agora com a função metalinguística. Olha que interessante. Função metalinguística. Atenção para isso, hein, pessoal? A palavra meta significa dentro, ou seja, a função metalinguística é aquela que vai cuidar, da linguagem, do código, ou seja, é a linguagem que se volta para a própria linguagem, é a linguagem que vai falar sobre a própria linguagem, é o código que explica o código, é a linguagem que explica a própria linguagem. Olha lá, centrada no código utilizado. Faltou um S ali, hein? Foi um erro meu, gente, desculpa. Centrada nos códigos utilizados para cada tipo de mensagem, ou seja, o fazer, não é isso? É a linguagem que se volta para a própria linguagem. Por exemplo, um exemplo bem tradicional é o uso do dicionário, O dicionário ele tem uma função metalinguística. Você vai ao dicionário, procurar o significado das palavras que você não tem acesso, que você não sabe o significado. Então nós temos ali palavras que explicam a palavra, palavras que falam da própria palavra. Agora, obviamente, isso não acontece apenas com o texto escrito, tá, gente? Com a linguagem verbal. Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Olha lá. Atração, convencimento, através da demonstração dos processos produtivos de cada texto. Vamos dar uma olhada? Olha lá, o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Pessoal, nós temos aí um fragmento, presta bem atenção, nós temos aí um fragmento do Machado de Assis, de uma obra do Machado de Assis. E é interessante que o Machado de Assis, aí a obra é o Dom Casmurro, tá? O interessante é que a gente percebe que o narrador, ele está falando com o leitor, Ele está usando do próprio código da palavra, de fragmentos da obra, para falar com o próprio leitor. Eu destaquei algumas palavras para vocês verem. Olha aí, olha. O deste livro, e o livro anda devagar. Perceba, é o livro falando do livro, é a narrativa falando da própria narrativa. Mais à frente ele vai dizer, este livro e o meu estilo são como os ébrios. Ou seja, os bêbados, guinam de um lado para o outro, guinam à esquerda e à direita, percebe? Então nós temos aí um exemplo da função metalinguística. É a linguagem falando da linguagem, é a linguagem falando da própria palavra, código que explica o código. Professor Luiz, me fala um pouco mais da importância desse assunto. Gente, vocês que são meus alunos, minhas alunas do primeiro ano do ensino médio, já conversamos sobre isso aqui, vocês estão lembrados? Vamos fazer o Enem por experiência. Vamos, gente, esse assunto sempre cai no Enem. Funções da linguagem, funções da comunicação, tanto faz. Alguns livros vão trazer como função da linguagem, outro como funções da comunicação, tá? E você que vai fazer o seriado esse ano, é o seu primeiro vestibular, o SSA,
da prova, né? O SSA da UPE, da Universidade de Pernambuco. Todos os anos eles trazem questões referentes a funções da linguagem. Beleza? Então a gente não pode deixar de estudar isso, gente. É um assunto muito importante. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá? Enche a tela, meu querido Robertão da transmissão, está aqui hoje com a amiga Mari também na produção, na técnica, essa equipe maravilhosa do Educa PE para te levar tudo que você precisa saber, não é isso? Daqui a pouco eu vou divulgar QR Code, hein? Vai preparando aí a câmera do teu celular, porque daqui a pouco tem QR Code com o nosso podcast referente a essa aula e também o nosso... vamos lá, o negócio que eu esqueço. O nosso fascículo, isso mesmo, o Robertão me lembrou. Daqui a pouco tem podcast para você, tem fascículo através do nosso QR Code, não perde, tá bom? Vai ligando a câmera do celular aí. Olha lá, versinhos do Carlos Drummond de Andrade. Vejam aí, gente, eu tenho aí um poema. E perceba que nesses versos do Drummond, o poema fala do próprio poema. A poesia explica a poesia, percebe? Os versos falam dos próprios versos. Olha o que ele diz. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sóis e mudos. Olha que lindo. Em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Então, gente, olha o que a gente tem aí. A gente tem o poeta mineiro fantástico Carlos Drummond de Andrade utilizando da função metalinguística. Ele utiliza dos versos para falar do próprio poema. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Olha só. Vejam que imagem bonita. Lembram que eu disse a vocês que não é só no texto escrito, na linguagem verbal? Veja que interessante. Aí eu tenho uma tela, eu tenho uma pintura que mostra, mostra uma mão, né? Desenhando o corpo de uma mulher, né? Com toda a sensualidade. Vê que bonito, vê que legal eu tenho aí, tá? Então você perceba, a imagem, ela explica a própria imagem. Olha lá, a mão, né, está desenhando o corpo da mulher. Então a gente percebe aí, através agora do texto não verbal, da linguagem não verbal, a gente percebe, né, a função metalinguística. Beleza? Gente, esse assunto é super importante. Um assunto que sempre está presente nas nossas provas. O Enem adora isso aí, ok? Vamos embora? Função poética da linguagem. Me dá aqui, Robertão. Muita gente, atenção, olhe para mim, você que está em casa, nesse feriado, nessa quinta-feira, nesse feriadão, preste bem atenção. Olha lá, gente, muita gente confunde a função poética com a função emotiva. Vamos de novo? Muita gente confunde a função poética da linguagem com a função emotiva. Nós já vimos, a função emotiva da linguagem é aquela carregada de subjetividade, carregada de emoções, carregada de expressividade, de expressão. Tanto é que ela é chamada de função expressiva, beleza? Ou emotiva ou expressiva, ok? E qual é a principal característica dela? A presença da primeira pessoa, do eu. Lembram disso? Lembram dos versinhos do Casimiro de Abreu, o escritor do romantismo? Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ok? Lembram? Da subjetividade lá daquele poema lá, o Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então essa subjetividade, essa presença de marcadores discursivos de primeira pessoa, como é o caso dos verbos conjugados na primeira pessoa do singular, né? Pode ser também na do plural, e de alguns marcadores discursivos, como os pronomes possessivos de primeira pessoa. Tudo isso aí mostram que
a predominância ali é da função emotiva da linguagem. Não confunde com a função poética. Robertão, enche a tela do povo. Isso! Não confunde com a função poética da linguagem, ok? A função poética está aí, olha lá, dá uma olhada, está na sua tela. Centrada no resultado expressivo. Olha lá, expressivo da mensagem, ou seja, a forma. Gente, quando a gente vai falar, por exemplo, de um texto poético, quando a gente vai falar, por exemplo, de um texto da literatura, de um poema, como é que eu sei que eu tenho ali a função poética? Eu tenho uma preocupação, um cuidado, o autor vai ter um cuidado com os versos, com as rimas. Se liga nisso, tá? Com a linguagem. Então eu tenho ali, ó, função poética. Olha lá, a atração e o convencimento através do inusitado, da inovação na estrutura ou da perfeição formal do texto. Vamos dar uma olhada? Eu tenho aí um poema do escritor Cruz e Souza. Você não conhece o Cruz e Souza? Não conhece ainda. A partir do 2º ano, você vai estudar um movimento chamado simbolismo, escola literária chamada simbolismo. E uma das maiores características do simbolismo e também do escritor Cruz e Souza é justamente utilizar em seus versos a função poética da linguagem. Por quê? Porque os escritores simbolistas associavam, as poesias, os versos, à música. O simbolismo é de todas as escolas literárias a mais musicalizada, a que mais vai utilizar, por exemplo, de figuras de linguagem, figuras sonoras, como o caso de assonâncias e de aliterações. Percebam nesses versos do poeta Cruz e Souza, um grande escritor da nossa literatura. Enche a tela, Robertão, para o pessoal poder fotografar, filmar isso. Olha lá, vozes veladas, veludosas, vozes volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices, velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então perceba que ele propositalmente repete a letra V, o recurso que ele utiliza aí é a aliteração, ou seja, é a repetição enfática de uma consoante. Então a gente vê o vozes, o veladas, esse que ele produz, remete ao barulho também dos ventos, remete também ao barulho dos violões, das cordas dos violões. Ok? E aí nós temos um poema concretista. Professor Luiz, o que é um poema concretista? O concretismo, gente, é um movimento que vocês vão estudar lá no 3º ano, um movimento muito interessante, criado pelos irmãos Campos, e o Pignatari também, Então, assim, nós temos aí, olha, o que é o concretismo? O concretismo é um movimento que ele procura associar, o texto à imagem, beleza? Olha lá, ó. Então eu tenho aí, olha, a imagem como se fosse uma chuva caindo, percebe, ó? Do Augusto de Campos. Então ali, ó, pluvial, 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 e essa chuva vai caindo, e fluvial, que são as águas, a partir da chuva, vai mostrando essa imagem do cair da chuva. Então aí eu tenho um poema concretista. Olha outro exemplo aí também, ó, o Viva Vaia, olha lá, também do Augusto de Campos. É um outro exemplo, gente, da função poética da linguagem. Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó, eu tenho o poema Viva Vaia, até a brincadeira, com a aliteração, o V mais uma vez, do Augusto de Campos, foi dedicado a Caetano Veloso e até mesmo inspirado pelo compositor de É Proibido Proibir. Percebem? É proibido proibir. Aí tem todo um tom político, gente? Período pós-ditadura militar, ok? Sua coragem perante vaias e abusos do público do 3º Festival Internacional da Canção em São Paulo, 1968, constitui motivo de admiração. Olha a data,
1968. A gente está falando aí de um momento em que o país está passando, né, sofrendo as consequências do golpe militar. Beleza? Então vejam que esses textos, eles têm uma carga discursiva muito grande, né? Eles têm uma intencionalidade comunicativa, discursiva, né? E aí os autores, os artistas, os escritores vão utilizar nestes casos da função poética da linguagem, né? Focada nessa linguagem, focada nas rimas, focada na aliteração, nas assonâncias. Nós vimos mais aí a questão da aliteração, que é a repetição das consoantes, beleza? Mas também tem assonâncias, que é a repetição de sons vocálicos, beleza? E também uma relação direta com a imagem, a palavra relacionada à imagem, esse diálogo, essa interface que a função poética da linguagem faz. Beleza? Tranquilo? Vamos embora para o QR Code? Vamos lá? Não, Robertão, não, tá tudo... Para. Robertão, vamos ver se você vai desenrolar. Eu não vou nem contar. Vamos ver se você está ligado em mim. Errou. Mas o que vale é a intenção, vamos embora. Tá aqui, ó, QR Code na tela. Para que você quer o QR Code? Para você ter acesso, né, ao fascículo desta aula, obviamente, e ter acesso também ao nosso podcast, ok? Olha aqui, ó, que bonitinho, isso aí, ó, tá legal. Saiba mais, coisa boa. O microfonezinho, né, representando aqui, o microfone representando o podcast e o papelzinho aqui, o livro, representando, não, o livro é um papel, né? Uma cadernetinha representando aí o fascículo. Gente, vocês não podem deixar de ir lá, sério, na boa. Eu já entrei, já acessei, já ouvi alguns podcasts fantásticos, tá? Sem contar com material, pô. Esse material é muito bom. Tem gente que não tem livro em casa, né? Tem gente que não tem acesso, né, a esses materiais didáticos, então tá tudo aqui, ó, tudo explicadinho. Beleza? Tá aqui, ó. Show de bola, nosso podcast. Baixa que você não vai se arrepender. Todas as matérias estão lá. Fechou? De boa? Aproveitando, vamos colocar o Conecta aí? Vamos colocar? Hoje não tem Conecta aí? Não, então não tem problema, vamos embora. Olha, mas se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, EducaPE no canal do YouTube, vai nas nossas redes sociais e a gente vai, né? Aqui, ó, pronto, Conecta aí. Dúvidas? Conecta aí. Né? Você sabe que é de graça, você baixa lá, acabou, você não vai gastar nada da tua internet, não gasta R$1, entendeu? E você vai estar interagindo e conversando com a gente. Beleza? De boa, tranquilo? E feriadão, você está fazendo o quê? Conta para mim aqui no Conecta aí. Tá em casa de boa, né? Não pode sair, tudo fechado mesmo, todo mundo em casa. Então nesse feriadão em Corpus Christi, todo mundo em casa, assistindo às aulas aqui do EducaPE. Beleza? De boa? Vamos embora. Isso, esse cara é top das galáxias. Olha aí, ó, mostrando mais um pouquinho do poema para vocês. Vamos embora? Quinta função da linguagem, olha lá, função referencial, também chamada de função denotativa ou função informativa. Vamos lembrar? Se eu falo em denotativa, se eu falo em denotação, eu falo no sentido direto, real e objetivo da palavra, ok? É diferente da conotação. O texto conotativo, ele é plurissignificativo. Ele vai apresentar, obviamente, mais de uma interpretação. Geralmente, isso fica no universo da literatura, beleza? Por falar em literatura, uma grande admiradora dos textos de literatura, minha amiga Mari, um cheiro no seu coração, parabéns pelo trabalho. Mari gosta daquela literatura mais gótica, Lord Byron, Álvares de Azevedo, uma literatura mal do século, pessimista, né? Aquela literatura bem pesada, ela tem essa coisa mais, né? Acho que Mari vai àquelas igrejas neogóticas, sabe? E fica vendo os vitrais assim, viajando naquilo, né? Uma pessoa viajada, com certeza já foi à França, a Catedral de Notre Dame, né? E se encantou com aquilo ali. Show de bola! Tem aqui, ó, centrada no fato a ser transmitido pela mensagem, ou seja, o conteúdo. A mensagem referencial, ela se volta para o assunto que é transmitido. Olha lá, ó, atração, convencimento, através da objetividade e da velocidade na transmissão do fato. Olha lá, gente,
eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro é um trechinho de um artigo na área de biologia, beleza? Olha lá, ó, vê como a linguagem é direta, sem arrudeios, linguagem direta, objetiva, denotativa. Olha lá, as mitocôndrias são organelas presentes em todas as células eucarióticas, podendo ter formas e tamanhos variados. Possuem grande mobilidade, localizando-se em sítios intracelulares, onde há maior necessidade de energia, pois sua função principal é a produção de ATP. Então perceba, linguagem direta e objetiva com o propósito de informar. O referente aí é o objeto que está sendo transmitido, é a mensagem que está sendo transmitida. E aí eu também trouxe para vocês, pessoal, um trecho da carta de Perovaz de Caminha, a carta de descobrimento do Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, né, eles procuraram ser bem objetivos no texto para informar, né, ao rei Dom Manuel em Portugal o que eles haviam encontrado, não é isso? Então olha lá, ó. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. Estando na dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Aqui os mariantes chamam botelho, e assim mesmo outras aqui dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves e que chamam furabuchos. Então perceba aí que nós temos a linguagem direta denotativa com foco no referente, beleza? Daí, linguagem referencial. Olha lá o que eu tenho para vocês. Outro exemplo, olha, uma notícia. Também precisa ser clara, objetiva, com foco na mensagem, com foco no objeto. Olha lá. Mais doses de vacinas contra a Covid-19 chegam a Pernambuco para início da imunização de trabalhadores de portos e aeroportos. Uma notícia dessa semana, né? Do Jornal do Comércio. E como estamos falando de reportagem, linguagem denotativa, direta, função referencial, que essa notícia se multiplique, né, semanalmente e que venha vacina para todo mundo. Para encerrar, função fática. Atenção, a função fática é aquela que está centrada no contato, no meio pelo qual a comunicação acontece. Olha lá, ó, centrada na manutenção do contato entre os interlocutores, ou seja, no diálogo. Diferentemente das demais, não visa ao convencimento. Pelo contrário, ela olha, né, para a forma como a comunicação acontece, o meio, né? Como a comunicação acontece. Deve garantir que a comunicação se mantenha. Vamos dar um exemplo? Olha lá, ó, uma música do Paulinho da Viola que imita uma conversa telefônica. Olha lá. Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Então perceba que aí mostra um diálogo, né? Uma conversa. Pode ser até... Não é, deixa eu retirar o que eu disse que era uma conversa telefônica, né? Mas não, aí na verdade é um diálogo, né? Para ser uma conversa telefônica teria o alô, né? E aí não tem, mas uma conversa telefônica também é exemplo de função fática. Só uma observação, a palavra tranquilo aí está com o uso do trema em cima da letra U, mas não existe mais o trema na língua portuguesa, vocês sabem, né? Depois da nova ortografia. E por que eu deixei? Eu deixei para valorizar a originalidade da música, beleza? Estou dizendo que meu tempo acabou, a gente se encontra no na nossa próxima aula de língua portuguesa. Cheiro, bom feriado e até lá!